Olá pessoal, uma boa noite a todos vocês. Meu nome é Iata Fagundes. Para você que gosta de uma análise gráfica simplificada e fácil de entender, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos de vocês, ative o sininho e deixe seu like. Pessoal, separei algumas ações aqui, para fazer análise de domingo, hoje, domingão, 22 de agosto de 2021, E separei algumas ações aqui, dentre elas o pedido do Marinho Gomes, Petrobras, PETR4 também vai ser analisado aí. Então vamos lá, eu vou analisar Cash 3, BID4, Suzano, SUSB3, JBS, a VEGzinha, Petro 4, Vale e Mercado Livre, tá? MELI 34, BDR, ok? Então vamos lá, lembrando a todos que essas análises não são indicações de compra e nem de venda dessas ações, é apenas aí uma análise do que possa vir a acontecer com elas aí durante os próximos dias aí e também o que tem de mais importante aí para o gráfico semanal, tá? Então vamos lá. Começando então o gráfico diário de Cash 3, fechou com uma queda de 6,4%, cotada em 45,40, máxima 49,46, é a primeira resistência mais interessante para segunda-feira, para amanhã, mas a mínima que foi praticamente fechou bem aí na mínima do dia, 45,40. Essa mínima é o primeiro suporte aí, tá? Depois mínima de quinta-feira 41,70 como suporte. Resistência mais interessante, caso venha romper a máxima de sexta-feira, a resistência mais interessante está lá na região na exponencial de 9 períodos em 51,70. Gráfico de 1 hora, vamos lá. Espera aí. A abertura aqui. A abertura foi aqui, olha lá. Logo na abertura estava perdendo as médias, perdendo a média de 21, que é a principal. Se recuperou bem e depois durante o dia andou de lado. Não conseguiu aí na última, por volta das 3 da tarde começou a cair, não conseguiu se segurar acima da média de 21. O que seria importante? Voltar, romper aqui, ó, 45,90, praticamente R$46, já trabalhar acima dos R$46,50 e tentar buscar, essa região dos R$48, tá? Então o que é? Para o gráfico de 1 hora, romper de volta a média de 21. Semanal, vamos ver. Semanal, para semana, uma queda de 19%, uma queda forte. Fechou aqui, para essa semana, praticamente meio que se segurou na média de 21. Então, o que tem de suporte? Primeiro suporte, ó, média de 21, 45,09. Depois, mínima dessa semana, R$41,70. Máxima, 55,49 é a principal resistência aí para o gráfico semanal para Melius, ok? Então, BIDzinha, BID 4, uma alta de 3%, para ser mais exato, 3,05, 3,05, 21,96, em cima de uma resistência importante, que é a média exponencial de 9 períodos. Então, 21,92 era uma resistência, foi rompida por alguns centavos. Então é o primeiro suporte para segunda-feira, esses 21,92. Depois, mínima 20,80 é o suporte mais interessante para segunda-feira. Seria interessante romper a máxima, ó, 22,21. Sim, seria interessante para tentar já buscar atacar a média de 21 períodos, que é a resistência mais importante no gráfico diário, que é 21,48, tá? Gráfico de 1 hora, vamos lá. A abertura foi aqui, Abriu, ameaçou perder exponencial de 9, foi bem. Depois andou de lado, Perdeu um pouco a força aí, não teve força para continuar aqui subindo. Mas o que seria importante nas primeiras horas amanhã? Não perder 21,77, no pior das hipóteses, 21,17. Semanal, como ficou a semana? Semanal, estava perdendo mínima da semana passada, se recuperou bem, tá bom, beleza. Então agora, primeiro suporte semanal,
21,21, que é a mínima da semana passada. Depois, 19,28, a mínima dessa semana. Resistência máxima dessa semana, 22,21. Depois, resistência mais interessante em 22,87. Depois, 23,46, tá? Suzano, gráfico diário de Suzano, fechou com uma alta de 2,1%. Rompeu, aqui ó, tinha perdido as médias, não tinha? Então, rompeu de volta as médias? Rompeu, beleza, tá? Então tá aí, 56,85 é a cotação. Máxima do dia, 57,22 é a próxima resistência para segunda-feira. Depois sim, já aqui a região de 57,88. Ó, primeiro suporte, exponencial de 9 períodos. 56,41 e a mais interessante, 55,90. Que não perca mais essa média de 21, tá? Depois, mais importante também, 55,50, que é a mínima do dia. Mas a principal é isso aqui, 55,90, tá? Gráfico de 1 hora. Vamos lá. A abertura foi aqui, abriu, quis cair, já recuperou, rompeu média, beleza, tá cruzado aqui, bom. Então amanhã nas primeiras horas seria importante não perder 56,68 e no pior das hipóteses 56,21. Suzano, semanal de Suzano, um doji, né, é uma resistência interessante aqui, tá? Então para a semana que vem tem a primeira resistência 57,28, tá? Que é na exponencial de 9. Depois a máxima dessa semana, que foi 58,65. Suporte mínima dessa semana, 54,50. JBS, gráfico diário, uma alta de 1%, tá? 0,96%, 1%. Mas fechou cotado em 31,71, máxima 31,83 é a primeira resistência. Depois preço-alvo aí em 32,38. Mínima do dia, 31,20 é o primeiro suporte. Depois suporte mais interessante na exponencial, na região aqui da média de 21, junto com a exponencial, praticamente aí R$31, tá? Gráfico de 1 hora, olha aí, a abertura foi aqui, foi lá em cima, voltou, depois foi bem nas últimas horas, perdeu um pouco a força. Seria importante nas primeiras horas não perder 31,53, no pior das hipóteses, R$31. Semanal, semana fechou com uma alta de 4,5%, beleza? Então agora, resistência para essa semana é 31,83 e suporte, primeiro suporte, 30,10 e depois 29,53. VEG, gráfico diário de VEG, uma alta de 2,24%, fechou cotado 35,98, rompeu as médias, beleza, então o primeiro suporte está aqui, 35,60, depois 35,26, depois mínima do dia 34,51, máxima 36,16 é a primeira resistência. Depois aqui nessa região 36,80 tem uma próxima resistência. Aí sim, preço-alvo 37,34 que bandas de Bollinger projeta. Gráfico de 1 hora, olha aí, a abertura foi aqui, beleza. Nas últimas horas ainda aumentou essa força, muito bom, tá? Muito bom. Aqui perdeu um pouco a força, ó, na hora, né, do almoço, depois reagiu. Eu gosto disso, tá? Deixa eu explicar. Sobe, né? Abre, sobe, hora do almoço, vamos dizer assim, não caiu, mas andou de lado, perdeu um pouco a força. E depois ali, ó, por volta, né, 2:30 da tarde, 3 horas, tem aquela reação. Eu gosto quando uma ação faz isso. Esse é o movimento esperado quando uma ação está em tendência de alta, tá? Ela abre, sobe, descansa depois do almoço um pouquinho e volta a subir. Fecha o dia subindo. Eu gosto disso, tá? Quando está em tendência de baixa, pessoal, presta atenção. Abre o dia caindo, reage um pouquinho
depois do almoço e nas últimas ali, tipo 1h30 para fechar o pregão, talvez 2 horas, o que acontece? Fecha o dia caindo. Isso é tendência de baixa, ação que quer cair. Então, movimento interessante sim para a VEG, ok? Nas primeiras horas seria importante o quê? Não perder 35,45, no pior das hipóteses, 34,84. Semanal, olha que semanal interessante, ó, estava aqui embaixo, já veio aqui embaixo, ó, tá? Praticamente, né? Aqui embaixo, ó, tudo isso e uma bela de uma recuperação aí em 2 dias, né? Então, para o semanal, suporte 35,14, tá? É o mais interessante que a média de 21. Depois, mínima da semana 33,02. Resistência na máxima 36,16, tá? É a primeira resistência aí. Petrobras, gráfico diário, fechou com uma queda de 0,15, praticamente quase que no 0 a 0, cotada em 26,60. Média de 21, 26 e 32 é o primeiro suporte, depois mínima do dia, 26,17. Máxima 26,63, primeira resistência, depois resistência em 26,77, tá? Que seria interessante romper aí, tá bom? Gráfico de 1 hora. Gráfico de 1 hora, a abertura foi aqui, veio para baixo, tentou uma recuperação, voltou a cair, depois aqui de novo, né, na última hora esboçou uma bela de uma reação. O que seria importante nas primeiras horas da manhã? Já romper isso aqui, trabalhar acima dos 26,60 e tentar buscar aqui a região dos 26,80 para tentar buscar esses R$27, tá? Semanal, vamos ver como ficou a semana. Uma semana de queda de praticamente 4%. Seria importante essa semana, suporte, tá aqui nos 26,32, depois mínima do dia, 26,13. Resistência na máxima, 27,63. Vale, gráfico diário de Vale, praticamente no 0 a 0, não subiu nem caiu, cotado em 97,55, fechou aí, olha lá, a mínima, 97,44 é o primeiro suporte, máxima 99,10 é a primeira resistência. É aquilo que eu falo, tá fora da banda de Bollinger, pessoal, vai voltar para dentro? Vai, seja subindo um pouco ou andando de lado. Volta para dentro aqui dessa linha? Com certeza, muito provável, volta, tá? É isso. Quando sobe demais também assim, ó, olha lá, tá fora, volta para dentro, volta, tá fora, volta para dentro, volta, é isso que eu falo, seja subindo ou andando de lado. Então, pode ter certeza, grande chance de Vale voltar para dentro aqui? Sim, tá? Vamos aguardar. Gráfico de 1 hora, tá aí, ó, de 1 hora também, não estava fora, não voltou para dentro, meio caiu um pouquinho, andou de lado, mas voltou para dentro, tá bom? Então é isso. Para as primeiras horas, o que seria importante? Ó, atacar 98,16, depois 99,43. Semanal de Vale, uma queda de praticamente 10%, 9,93, um Marubozu de baixa. Tá cruzado aqui no semanal, pessoal? Tá cruzado. Então, semanal com índice, média exponencial de 9 cruzado para baixo. O que está caracterizado? Tendência de baixa, tá? Então já fica aí. Para essa semana, 97,30 é o primeiro suporte. Eu vejo aqui, ó, perdeu esse suporte também, R$ 102,88. É a primeira resistência que temos para o gráfico semanal, tá? Depois disso, aqui 105, depois máxima dessa semana, R$ 109,32. MELI 34, Mercado Livre, uma BDR aí, uma alta de 0,4, 79,96 é a cotação, tem uma resistência interessante aqui
nessa região dos 81,35, que foi a máxima do dia. Por 2 dias esteve aqui, tá? Então é uma resistência interessante, mas, né, que não perca pelo menos a exponencial de 9, já está de bom tamanho se não perder. Primeiro suporte, mínima do dia, 79,74, depois exponencial de 9, 78,74. E a mais importante aqui no 74,75. Gráfico de 1 hora. A abertura foi aqui, subiu, olha lá, caiu, depois subiu e agora está aqui. Seria interessante não perder essa região nas primeiras horas aí do pregão. Quanto? 79,98, tá? Média de 21 é a mais interessante. Então é isso aí, está bem nela, tá? Semanal, olha lá, fechou aqui em cima, suporte R$ 76,00, máxima 81,67 é a resistência, tá bom? Então é isso aí. Pessoal, quero deixar bem claro mais uma vez que essas análises não são indicações de compra nem de venda dessas ações. Muito obrigado a todos vocês, tenham todos uma ótima noite de descanso aí, né? Noite de domingo e a semana que vem que Deus abençoe vocês nos seus investimentos aí e abençoe a família de vocês. Até mais.